Olá, boa tarde. Vamos dar início agora à série de perguntas sobre as vantagens de se construir ao invés de adquirir um imóvel pronto e a diferença e as vantagens de se morar numa casa ao invés de morar num apartamento. Para participar conosco e nos dar todas as orientações nesse sentido, nós vamos convidar agora o diretor da construtora Portes, Jocinei Portes, que já está nos aguardando para começar a nossa. Só estou aguardando a conexão dele. Oi, Ney, boa Olá, tarde. tudo bem, Tudo, Melissa? Como vai? tudo bem e você? Tudo jóia, tudo tranquilo. Então, tá bom. Vamos começar então falando sobre as vantagens de se construir uma casa? Vamos começar. Acaba sendo, né, uma dúvida muito grande das pessoas na hora de adquirir um terreno ou um imóvel. Mas é melhor eu comprar já pronta? Quais são as vantagens de eu construir uma casa? A gente gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Então, veja bem, se a pessoa está interessada em comprar ou construir, ela está nessa dúvida de comprar ou construir uma residência. Então, são vários aspectos que você tem que analisar para você tomar essa decisão. Construção de uma casa é uma coisa única, né? Então tem que ter muitos cuidados com relação ao segmento que você vai ter na construção ou até na compra do imóvel. Então, por exemplo, a vantagem de você construir um imóvel, uma residência. Vamos analisar a compra e construção de casas. Por enquanto não vamos falar em apartamento. Compra e construa ou compra uma pronta. A vantagem para você construir é muito maior do que você comprar uma pronta. A única vantagem de você comprar uma residência pronta é a praticidade, a rapidez com que você vai fazer a tua mudança de vida. Então você compra, em pouco tempo você já está mudando, você já está morando, tá? Porém, aí são outros detalhes que você tem que considerar. As vantagens de você construir. Você vai pagar no preço final 30% a menos do que você comprar um imóvel pronto. Então, você construir, você vai ter uma vantagem muito grande com relação ao aspecto financeiro. Segundo item, você iniciando a construção, você vai ter uma personalização de projeto. Ou seja, o projeto arquitetônico vai ser dentro daquilo que espera a tua expectativa para a residência. Então você vai criar junto com o teu arquiteto toda a praticidade ou aspecto da casa interno e externo dentro daquilo que você espera, dentro daquilo que você gosta. Então isso é muito importante. Você vai comprar o jeito que foi construído. Pode não te agradar ou pode agradar e futuramente você fazer uma reforma. Aí você começa a envolver custos e aumentar maior essa diferença de 30%. A vantagem da construção ainda, você pode escolher o local que você vai construir. Casas prontas, apesar da gente ter um mix muito grande de oferta no mercado imobiliário, mas nem sempre vai te agradar. Então, pode ser que uma casa não esteja no aspecto adequado, em termos de arquitetura, com relação à face norte, com relação à segurança da localização, à proximidade de mercados, de escolas, acessos, tudo isso faz uma diferença com relação à escolha da localização. Então, isso também é um grande diferencial. Você comprar um terreno, você escolhe um terreno que também tem várias opções no mercado imobiliário e você vai, a partir daí, definir um projeto para você fazer a construção. Você pode ter um controle de aplicação dos materiais de acabamento, ou seja, você vai escolher o material que você quer, você vai colocar o piso cerâmico, porcelanato, ou granito, ou mármore, o que for, do teu gosto. E você vai ter a procedência e a qualidade. Você vai conhecer isso antes da aplicação. Então, isso é Evita um ganho muito. surpresas, né? Surpresas Não vai ter desagradáveis. surpresa. Você sabe o que você está aplicando. Eu vou comprar materiais de primeira linha, de fino acabamento, você sabe o que você está comprando e aplicando. Quando você compra uma pronta, você está sujeito ao que está instalado, que pode não ter uma durabilidade adequada para isso. Então, isso é um outro diferencial muito grande. Então, nós E falamos até agora para quem está entrando a questão da localização, que você define. Então, nós isso, temos a questão da personalização da casa, que os benefícios são personalização,
e infinitos, a questão do acompanhamento dos materiais que estão sendo colocados. Exatamente, você pode escolher e acompanhar. E uma redução de 30% no valor do imóvel. Uma redução de 30% do valor do imóvel. Você construiu uma casa de 300 metros quadrados, você vai ter um custo, e com esse custo, se você for comprar uma casa já pronta, com a mesma metragem, numa mesma localização, com o mesmo perfil, você vai pagar 30% a mais em média de mercado. Em média, pode variar para mais e pouco para menos, mas não menos do que 30%. Então, você construir tem uma grande vantagem financeira, estética, em acabamentos, em localização, em tudo mais. Então, construção e compra de casa, você tem esse diferencial que é muito grande. Quando você vai construir, você já faz um projeto que você pode prever futuramente você fazer uma ampliação sem representar que aquilo é um puxadinho, que foi feita uma adaptação num projeto existente. E você comprar uma casa pronta, você não tem essa possibilidade de ampliação, porque ela não foi projetada e pensada para ter uma reforma, né? Uma ampliação futura. Você vai ter que fazer readequações e isso pode onerar muito o custo final de uma casa. Então, eu vou construir 300 metros, só que agora eu vou projetar 300 metros, eu vou construir 200 e vou deixar 100 para daqui a 5 anos. Só que ela já está projetada para isso. Fica muito mais fácil a sua execução depois. Muito menos onerosa também. Então, essas são as vantagens de você construir. A questão, num português muito claro, se você realmente consegue ter essa organização e se planejar, sem dúvidas, a casa que você construir o seu imóvel acaba sendo muito mais vantajoso do que a vantagem do imóvel pronto que você comentou é a urgência. E o restante opta-se pela casa construída. Sem dúvida nenhuma. Existe uma desvantagem, que eu não digo desvantagem, mas é um extremo cuidado que a pessoa tem que ter com relação à construção. Se você não confia em quem vai construir, se você não conhece em quem vai construir, se você nunca construiu, você está sujeito a surpresas no decorrer do processo. Então isso tem que ter um cuidado extremo. É sempre aconselhável você contratar uma empresa construtora e não ficar à mercê de profissionais autônomos, que isso é um risco maior ainda, né? Então é sempre importante você ter essa confiança numa empresa construtora que seja sólida para que esse sonho que você está tendo se torne realidade e não se torne um pesadelo. Então isso também é fundamental. Esse é o único cuidado que é muito importante que a pessoa tem que ter na hora da construção. Mas só tem vantagens, né? No geral, isso aí só tem vantagens, não tem sombra de dúvida. Tem, a gente entrando um pouquinho nessa questão que você falou da intranquilidade. A gente sabe que muitas pessoas, na hora que elas pensam em construir o seu imóvel, já vem uma série de preocupações na cabeça. Então vai atrasar muito a entrega, eu vou gastar muito mais, ou de repente precisa se contratar uma empresa que realmente tenha procedência para que você tenha pelo menos a segurança de que o teu imóvel vai ser entregue. Como que a construtora Portes faz para tranquilizar o cliente que tem esse tipo de receios? Qual é a forma, a logística de trabalho de vocês? Como que a gente trabalha com relação à construção de uma casa? A gente acompanha a pessoa, o interessado, o cliente, desde o início do projeto até o final da entrega, até a entrega final da obra, ou até a documentação junto à cartório. Então a gente acompanha o processo como um todo, né? Então a gente entrega, por exemplo, o nosso perfil de trabalho, nós entregamos a casa pronta. A gente dá a liberdade para o cliente escolher os acabamentos. Então, nisso é um facilitador muito grande que ele vai escolher aquilo que ele quer. Como que a gente trabalha? Todo início de obra, a gente tem o acompanhamento e relatórios quinzenais, onde ele tem o acompanhamento físico-financeiro do que está acontecendo na obra. Nós temos diversas obras e clientes, né, de residências que nós já executamos, que podem ser visitados, que podem ser acompanhados. Temos obras em andamento, diversas obras em andamento, que as pessoas também podem visitar as obras e acompanhar. Então, toda essa parte, todo esse processo construtivo, ele é acompanhado através de relatórios quinzenalmente com o cliente. E junto com ele, a gente acompanha, junto com os arquitetos,
a compra do material, a escolha da compra do material, a gente define sistemas construtivos diferentes que possam atender à necessidade do cliente. Nós temos diversas opções de construções e diversos tipos de acabamentos para se executar, e outros sistemas construtivos, como sistemas de recirculação de energia fotovoltaica que a gente faz e dá toda essa comodidade para o projeto dentro daquilo que ele está imaginando. Então nós trabalhamos de uma maneira completa, do início ao fim da obra, sempre com relatórios, ele acompanha, ele vai visualizar em loco, nós acompanhamos ele em visita. Então é muito importante estar lado a lado do cliente em todo o processo construtivo. Isso ele é fundamental. Ter esse acompanhamento, sem dúvida. Exatamente. Então ele está acompanhando todo o processo construtivo, né? Nossos funcionários, nossos colaboradores estão sempre em obra. Então ele está vendo o que está acontecendo. Não existe surpresa, né? Nossos engenheiros estão acompanhando as obras, estão sempre em loco, direto, acompanhando visita do cliente em obra. Então, ele sempre vai estar amparado no lado técnico para ele sentir a confiança do que a gente pode transmitir em termos de construção para ele. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, ó. Imóveis são bons investimentos a se fazer nesse momento em que os outros investimentos estão tão instáveis? Sim. Sim, a hora de comprar é agora. Para quem tem uma reserva financeira e pensa ou em investimento ou em trocar de residência, de apartamento, quero comprar mais uma casa para futuro investimento, para locação, alguma coisa assim, o momento de compra é agora. O mercado está começando a ter uma aquecida, o mercado imobiliário está começando a ter uma aquecida, então para quem tem essa disponibilidade financeira e quiser se aventurar nesse meio, pode entrar com certeza que você vai achar bons produtos e bons preços para você fazer uma compra e ter retorno financeiro, numa futura venda ou numa locação, né? Porque agora o preço está ainda mais em conta do que em janeiro, por exemplo. Tá? Você consegue hoje grandes promoções para você comprar um imóvel. Vale muito a pena. Se existe alguma vantagem da quarentena, né, é essa. Exatamente, se existe uma vantagem, foi essa. No começo parou, agora está começando a aquecer também. Então, o mercado da construção civil não parou. É surpreso o mês de março. Foi um dos poucos segmentos, né, que não teve foi um dos poucos, exatamente, foi um dos poucos que não parou, e o mês de março surpreendeu a todos e teve um acréscimo muito grande em volume de venda de materiais de construção, quanto em volume de especulação de imóveis. Então, acredito que o momento ainda dá para se aventurar. Daqui a pouco vai ficar preço normal, vai ficar mais caro. Outra pergunta é como vocês estão fazendo agora com as obras nessa quarentena? Como que tá funcionando a logística da Portes? Todos os nossos funcionários estão indo e voltando para casa de carro. Nenhum deles pega ônibus. Isso é uma condição nossa, né? Nós temos veículos da empresa que fazem esse trabalho ou veículos dos próprios funcionários que vão e voltam diretamente para a obra em questão. Nenhum deles pega ônibus, ou ele vai sair de casa, vai para um terminal de ônibus, pegar um ônibus lotado, porque o pessoal geralmente sai cedo, né? E como você tem menos ônibus agora, você está sujeito a um volume maior, uma concentração maior de pessoas. Então, nenhum nosso funcionário está indo de ônibus, todos vão de carro. Então, ótimo, isso é um grande cuidado que a gente tem. Segundo, os EPIs necessários em obra, máscara, álcool gel, sabão, né, sabonete e tal, para você se higienizar tanto na entrada quanto na saída. Medidores de temperatura, nós temos medidores de temperatura na obra, né? Então o mestre de obra responsável, ele mede a temperatura de todos os colaboradores e funcionários que vão trabalhar em obra. Se tiver alguma coisa suspeita, alguma temperatura oscilando a mais, ele é afastado, ele vai procurar uma orientação médica, né, para depois ele ser liberado ao trabalho. Mas todos os cuidados a gente está tomando com relação a isso. Entrega de material é um lugar específico, longe da área de trabalho, né? A gente tem conseguido, dentro do canteiro de obras, colocar entrega de material, que isso é diário e exige a movimentação de entra e sai de caminhões de entrega. Então a gente tem horário específico para isso.
para receber, apenas uma pessoa recebe. E EPI para todo mundo, e orar a Deus também um pouquinho ajuda. Álcool e gel também nunca é demais. Nunca é demais, não, nunca é demais, nunca é demais. Isso tem excesso em obra, é bem tranquilo com relação a esses cuidados. A gente tá tendo um cuidado muito excessivo com relação a isso. Visita dos clientes às obras, como que a gente está fazendo? Eu vou no sábado com eles, onde não tem nenhum funcionário ou colaborador trabalhando. Então eu vou no sábado com eles e faço a visita em obra com os clientes. Aí eles acompanham, vê a produção que teve na semana, o que aconteceu, o que vai acontecer na semana seguinte. Então eu tenho feito visitas nos finais de semana, onde não tem ninguém trabalhando em obra, e vou apenas eu e o cliente para visitar e ver o que está acontecendo, que ele quer acompanhar, que ele quer ver a obra crescendo, essas coisas, definir alguma coisa, alguma dúvida, orientar, ver. Então, tudo isso eu estou fazendo no final de semana, quando não tem ninguém. Então, esse é o respeito que a gente tem ao cliente, né? E também aos nossos funcionários, né? Porque no período de segunda a sexta, no nosso período de horário de trabalho, eles estão sempre fechados dentro do espaço. Não saem para lugar nenhum, não vão para lugar nenhum, saem do trabalho, vão para casa de carro e pronto. A gente não pode parar, o nosso setor ele é muito importante para a economia do país, a gente não pode parar, então a gente tem que tomar totalmente esse cuidado para que a gente passe essa fase de uma vez. Mas todos os cuidados estão sendo. Sem dúvida, não. Isso é primordial para primar pela segurança de todo mundo, né? Do cliente, sim, da equipe, né? E de todos os envolvidos. E falando um pouquinho mais sobre a questão dos imóveis, há muitas dúvidas entre as vantagens de se morar em casa e em apartamento. Essa é uma questão que leva um pouco à cultura da pessoa, né? Então, existem dois perfis de pessoas. A que morou a vida inteira em apartamento e sempre se sentiu segura. A que morou a vida inteira em casa e também sempre se sentiu segura. Depende da região que ela morar, ela sempre teve esse sentimento de segurança, nunca teve problema. Quando você vai fazer uma mudança, tanto de casa, a pessoa que mora em casa e vai para um apartamento, a primeira coisa que ele reclama é: não tenho privacidade. O vizinho reclama, eu tenho horário para parar com o meu barulho, eu tenho que diminuir o som, eu não posso fazer uma festa com os amigos até mais tarde, eu não posso ficar num churrasco no apartamento até mais tarde, porque o condomínio começa a incomodar. Então, quem mora em casa sente essa dificuldade quando vai para apartamento. Quem mora em apartamento, vai para casa, ele se sente inseguro. Curitiba ainda é uma cidade que tem um nível de segurança muito bom. O sistema de segurança nosso ainda é muito bom. Então, quando ele sai do apartamento e vai para casa, a primeira preocupação dele é a segurança. Então, vai para uma casa, ele tem dois destinos: uma casa em rua aberta ou uma casa em condomínio fechado. Uma casa em condomínio fechado é a mesma segurança de um apartamento. Um minutinho. É a mesma segurança de um apartamento. Então você tem mais liberdade, você tem mais comodidade, porque você está morando em uma casa, você tem mais espaço para você usufruir com a sua família, diferente de um apartamento, onde você tem áreas confinadas ou fechadas, né? Então o conceito é diferente. Então a segurança de condomínio fechado para uma rua aberta, existe uma diferença muito grande. Porém, nos projetos novos que a gente tem desenvolvido, a gente tem pensado excessivamente com relação à segurança dos clientes. Então, várias obras que a gente executa, a gente pensa em esquadrias que têm uma resistência maior, né, a uma invasão, grades com um perfil diferente, sistemas de eclusa para você entrar na casa com 2 portões de garagem, você tem sistemas de monitoramento, você tem sistemas de CFTV, sistemas de alarme que você consegue controlar no teu celular, a automação total da residência. Você vai viajar, ficar 10 dias fora, você pode programar isso para que acendam luzes durante alguns períodos, que ligue um som durante alguns períodos, que apague luzes, das 8 da noite à meia-noite, eu quero que fique o rádio ligado, eu quero que fique luz acesa, 2 ambientes acenderem e apagando. Tudo isso você pode programar, e isso é ou não um diferencial para quem busca uma segurança, para quem mora em casa de rua. Então tudo isso a gente consegue trabalhar dentro de um projeto que transmita essa sensação de segurança também boa
para a pessoa que está saindo de um apartamento e está indo para uma residência de rua. E na tua avaliação, a segurança de uma residência de condomínio e de um condomínio vertical é a mesma? Hoje realmente está tendo um investimento muito grande em cima disso. Está tendo um investimento muito grande em segurança, tanto em condomínio vertical quanto horizontal, porque já tivemos casos e exemplos, todo mundo deve conhecer um exemplo de um prédio que foi assaltado, de um condomínio que foi assaltado também, entraram com a pessoa chegando, enfim. Então tem vários casos, né? Você sempre está sujeito a um risco. Em qualquer uma das situações, você está sujeito a um risco. Você tem que minimizar esse risco, né? Deixar ele o menor possível para que você também não fique neurótico com relação e deixe de viver. Você começa a se trancar dentro de uma casa. Mas a segurança de condomínio vertical e horizontal hoje está excepcional e está muito bom. E você consegue trazer essa segurança para a tua casa de rua. Né? Você consegue fazer isso, fazer alarme perimetral em todo o teu terreno, você tem essa segurança. Nós temos algumas obras em andamento que os clientes pediram quarto do pânico. Então nós temos na obra o quarto do pânico, onde ele é totalmente blindado, porta, janela, a pessoa não entra, ele entrou ali, apertou um botão, tudo se tranca, ele tem água disponível para ele tem um banheiro disponível para ele tem uma linha telefônica fixa, diferente de qualquer outra entrada, exclusiva para aquele ambiente, então ele pode ficar ali internado, vamos falar assim, durante um bom período até que recebam ajuda. Isso é um caso extremo, mas alguns clientes estão solicitando isso para a gente. É um nível de segurança maior. É o que eu ia te perguntar, essa questão do quarto do pânico, a solicitação dele, ela tem aumentado? É algo que é muito pontual ainda? O que você tem percebido nos projetos? Ainda é muito pontual, muito pontual. Nós temos 40% dos nossos projetos estão com o quarto do pânico em implantação. Nós já temos isso já projetado, já estamos em construção com esses ambientes, né, serão automatizados também. E 40% ainda é pontual, né? O padrão que a gente tem construído, que a gente está trabalhando, tem levado as pessoas, os nossos clientes, a pensarem realmente na instalação do quarto do pânico. Eu acho coerente, eu acho adequado, é um nível de segurança extremo que você tem, mas é uma vantagem que você pode utilizar no futuro. Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho uma pergunta aqui sobre a questão dos moradores da terceira idade. Nessa questão de apartamento ou casa, para moradores da terceira idade que moram sozinhos, o melhor é investir em apartamentos ou as casas ainda são mais indicadas? Eu acredito que ele esteja perguntando isso pela acessibilidade, né? A acessibilidade ela é fundamental, tanto em apartamento residencial, né, em edifícios residenciais, quanto em residências. É fundamental você pensar nisso. A idade média do paranaense e do curitibano aumentou muito nos últimos 20 anos. Nós pulamos aí de 65 para 75, 78 de idade média útil do habitante. Então, isso está levando a uma quantidade maior de idosos, né, com o tempo. Então, a gente está tendo uma qualidade de vida melhor, o sistema de saúde melhorou e tudo mais. O que isso influencia diretamente na construção? Acessibilidade. Então, um idoso, com o tempo, ele não pode pensar em subir uma escada. Pode ser muito prejudicial para ele. Ele pode não aguentar, não ter resistência, ele pode se acidentar. E um acidente com uma pessoa de 80 anos pode ser fatal, pode quebrar um fêmur, pode quebrar uma bacia, pode causar um transtorno muito grande para ele e para sua família. Então você tem que pensar com relação a isso. Você vai construir uma casa hoje, você tem uma mãe hoje com 50, com 60 anos, com 70 anos, e futuramente essa mãe pode vir a morar com você. Então você quer construir um sobrado com 2 andares? Faz uma suíte no térreo. Todas as portas com 80 ou 90 ou 1 metro de abertura, suíte com... Exatamente, suíte com acessibilidade, o banheiro, né, com acessibilidade. Então, você já prevê um futuro que possa acontecer com você ou com algum familiar seu que você tenha que acomodar junto à tua residência. Adaptações depois se tornam caras, então é melhor você prever isso lá. Ah, mas eu não quero colocar, as minhas suítes são todas no 2º pavimento. Perfeito, preveja em projeto uma plataforma elevatória, para fazer com que o idoso possa subir, e não de escada, mas com a plataforma elevatória. A plataforma elevatória a gente consegue hoje a um custo bem acessível.
né? Então você pode instalar isso dentro da tua residência, não precisa ser um elevador especificamente. Eu quero colocar um elevador, perfeito, preveja em projeto um espaço para um elevador, ou no mínimo uma plataforma elevatória onde consiga levar de um pavimento ao outro com uma cadeira de roda, com uma muleta, com um andador, com alguma dificuldade de locomoção. É importante ter esse acesso a toda a residência e não confinar ele a um pavimento apenas, né? Senão você confina o idoso a ficar sempre no mesmo pavimento, torna-se maçante, torna-se chato, não deixar degraus para a saída da residência, procurar trabalhar com níveis menores, com rampas, caso seja necessário ter um aclive ou um declive maior, trabalha com rampa suave para ele poder se locomover sozinho. É importante a gente pensar nisso no futuro, porque sempre vai... E também a gente, né? Também a gente. Então a gente vai, eu construí a minha casa há pouco tempo, eu já pensei e tenho no meio da escada um espaço para plataforma elevatória. Não instalei, mas futuramente, se eu precisar, ou se alguém da minha família precisar, eu já tenho, é só comprar e instalar, já tenho, está previsto em projeto, está previsto em projeto. Então, isso é importante a pessoa se preocupar. Essa questão é que tem se falado tanto, né? Até virou, de certa forma, um clichê, né? No período de quarentena, mas que é muito pertinente. Então, essa questão muito das pessoas se voltarem para sua casa, se voltarem para a sua qualidade de vida, esse contato com a natureza, que a gente tem percebido que as lives a respeito de plantas têm bombado em todos os lugares, né? Então, essa conexão com a natureza, que a casa consegue te oferecer, mas que no apartamento você consegue ter também, mas de uma forma menos intensa, né? Você percebe muito menos, tanto a questão do contato, enfim. Como que você vê dentro dessa necessidade que as pessoas vão ter de passar cada vez mais dentro de casa e se conectar muito mais com o que é essencial para elas em relação à casa e ao apartamento? As vantagens que cada um deles traz, em especial nesse período. Em especial nesse período onde a gente tem que ficar confinado, eu agora estou no escritório, né? Não estou confinado em casa, mas eu estou sozinho no escritório também. Eu consigo até, pelo menos, trabalhar um pouco aqui no escritório. O pessoal está todo em casa trabalhando, mas eu estou aqui tranquilo. Com relação àqueles que têm que ficar em casa, ou dentro de apartamento, ou dentro de uma residência. A maioria dos apartamentos em Curitiba não tem o sentido, o conceito de condomínio clube, onde você tem uma área de social muito grande, você tem jardins muito grandes, você tem áreas de convivência em comum que você pode mudar um pouco o ar do ambiente da tua casa onde você está confinado, do teu apartamento, né, que você pode sair, passear, andar para um lado, andar para o outro, passear num jardim que tenha, num bosque, alguma coisa parecida. A maioria não tem isso, a maioria não tem esse conceito. São poucos empreendimentos em Curitiba que têm o conceito de condomínio clube, apartamentos residenciais, né? Edifícios residenciais, né? Condomínio vertical. Os que têm, ótimo, é um espaço que ele tem para andar, seguindo regras do condomínio, ele vai poder andar, espairecer, tomar um ar, mudar um pouco aquele visual, aquele dia a dia que ele está confinado numa sala, num quarto, ou na cozinha, alguma coisa parecida. Quem mora numa residência e tem um quintal e tem uma sobra de terreno, se ele não fez, ele pode fazer uma plantação, um jardim, colocar alguns bancos, criar um ambiente diferente para que ele também saia um pouco daquele confinamento fechado de casa, de sala, de cozinha, vou para o escritório, vou para cá, entendeu? Isso aí pode causar uma confusão na cabeça, né? Uma angústia, uma ansiedade muito grande, ele fica inquieto, então isso é muito complicado. Então, se você tem esses espaços, isso aí é uma fuga para ele refrescar um pouco a cabeça. Casas você tem com facilidade uma sobra de terreno, você pode criar ali um ambiente, faz uma horta, passa 2, 3 horas numa horta ali, faz uma coisa diferente e tal, você consegue mudar um pouco o teu conceito. Em apartamento, se você não tem esse conceito de condomínio clube, se você não tem áreas em comum ao edifício que te proporcione isso, fica um pouco mais complicado. A maioria de Curitiba não tem. Aqueles que têm podem usufruir tranquilamente seguindo as regras de condomínio, né? Para ter essa fuga de tensão, de ansiedade aí durante esse período de quarentena. E o importante é respeitar esse período e seguir em frente, né? Mas tem uma diferença grande aí, realmente. Quem está em casa hoje
está tendo um apoio psicológico melhor de quem está confinado em apartamento, sem dúvida nenhuma. Aqui a gente tem uma pergunta sobre essa experiência diferente, né, da área externa da casa e do apartamento. Eu Sim. moro em casa também e posso te... Você também mora em casa, né, Ney? Eu moro Realmente em casa. a experiência é outra. É você sair, você não está limitado a uma sacada, né? Você realmente conseguir ter esse contato e ver, você conseguir sentir o sol, né? Eu acho que é uma experiência muito mais Isso é uma experiência muito gratificante. grande. Você sair, você tomar um ar ao ar livre, você está pisando numa grama, você vai descalço, você muda. Isso dá uma mudança radical. O que eu tenho percebido bastante com relação às solicitações novas e os projetos novos residenciais é que todos estão se preocupando com a área de lazer dentro da residência. Hoje não se faz mais copa, cozinha, sala de estar, sala de jantar, estar íntimo, quartos. Não. Você faz uma brinquedoteca, você faz um home, você faz uma sala que futuramente pode virar uma suíte da tua mãe, alguma coisa assim, mas que hoje pode ser usado como área de lazer. Então ali você vai colocar uma mesa de ping-pong, ali você vai colocar uma mesa de pebolim, ali você pode fazer qualquer outra atividade que seja prazerosa para você e sua família e você possa curtir esse espaço diferente, para você não ficar confinado, a sala, a cozinha, quarto, estar e nada. Então é interessante e os projetos têm vindo assim já com uma área de lazer muito específica dentro da residência. Isso eu acho muito importante. E isso até tem uma pergunta assim, relacionada às prioridades na hora de construir um imóvel pós-Covid. Se realmente essas prioridades você percebe que elas vão mudar, estão mudando ou não, como é a tua percepção em relação a isso? Como, por exemplo, esse aumento das áreas de lazer, né? Que você tem visto bastante. Eles estão pensando bastante. Uma das preocupações é justamente isso, é uma suíte térrea, né, que possa ser transformado futuramente em suíte. Hoje ele é um quarto para um lazer, para um escritório, alguma coisa assim, e possa ser transformado futuramente numa suíte. Essa é uma preocupação. Hoje vai ser um escritório da minha casa, que eu tenho um banheiro lá dentro, e futuramente vai ser a suíte da minha mãe. Daqui 10 anos, daqui a 15 anos, a minha mãe vai morar comigo e está a suíte já preparada. Isso é uma preocupação. A segunda preocupação é justamente a área de lazer. Eu quero criar um espaço de lazer, eu quero criar uma área de churrasqueira, uma área maior para ter um convívio com os amigos, ou para quando eu ficar confinado aqui com uma doença ou algo parecido, eu tenha um lazer diferente do meu dia a dia de cozinha, sala e quarto. Né? Então eu tenho um espaço de lazer... Desculpa. Eu tenho um espaço de lazer onde eu possa passar tempos, né? Eu tenho uma mesa de baralho, eu tenho uma mesa de qualquer jogo, vários jogos ali, para eu passar o meu tempo de uma maneira mais adequada e menos tensa, quando você está confinado, como é o exemplo que a gente está passando hoje. Então essa modificação já está vindo em projeto, eu já tenho percebido isso. As pessoas estão tendendo a ficar cada vez mais dentro de casa, né? Então, realmente, a gente tem que... O segredo é otimizar os espaços. Otimizar os espaços, sem dúvida nenhuma. Otimizar o espaço. Então, isso é uma questão que a gente tem percebido bastante. E é uma orientação que a gente faz com relação às obras que a gente executa, justamente com relação a isso. Às vezes a pessoa não tem isso em projeto ou não tem isso em mente, então a gente orienta junto aos arquitetos, evidentemente, todos eles têm uma criatividade extraordinária, então eles colocam isso no projeto e a gente começa a criar exemplos e citar exemplos dentro daquilo que as pessoas estão vindo. Então, várias residências já construídas, então a gente tem uma gama de clientes muito grande, cada um conta, a gente é amigo de todos eles hoje, então cada um conta a sua experiência, e isso a gente vai aprimorando, a gente vai passando um pouco dessa experiência para que o cliente e o arquiteto entendam um pouco mais dessa necessidade de ter um espaço de lazer dentro da sua casa. Ah, mas para isso eu tenho clube, para isso eu viajo, né? Pode ser uma época que você não tenha condições de viajar, que você não tenha condições de ir para um clube, o clube pode estar fechado, ou, né, pode estar chovendo, você não quer sair de casa, você tem esse espaço em casa que você possa ter esse lazer. Ah, eu vou transformar uma sala num home, onde eu possa, um cineminha lá para eu curtir com os meus filhos, com a minha esposa.
Então tem várias situações que podem melhorar o dia a dia, o convívio familiar e o dia a dia. Isso aí deixa uma sensação muito grande eu estou usando pouco a minha casa, eu quero usar mais a minha casa, né? Então eu tenho uma área boa de churrasqueira, um salão para recepção, né? Para um churrasco com os amigos, para um jantar. Junto à net eu tenho ali um espaço que dá para montar uma salinha de jogos, tal. E isso não é caro e dá para ser adaptado facilmente aos projetos, é muito bacana. Legal, né? E cada vez mais que a gente possa redescobrir a nossa casa. Eu acho que foi um momento muito propício para isso. Eu tenho escutado muitas pessoas que, no início da quarentena, viram o quanto estavam insatisfeitos com a sua casa e com a funcionalidade dela e que, mesmo durante a quarentena, estão modificando isso. Para você ter ideia, um exemplo rapidinho, nós construímos uma casa para um cliente de 700 metros quadrados e 4 pavimentos. E moram 4 pessoas. Eu conversei com ele semana passada, já tem um ano e pouco já que a casa foi entregue, eu conversei com ele a semana passada, ele falou, Ney, faz um ano que eu não ando no último pavimento, que eu não entro lá. Eu saio do meu escritório, ele é advogado, eu saio do meu escritório, eu vou para casa, chego 8, 9, 10 horas da noite, faço uma refeição, vou pro meu quarto, durmo, amanhã no dia seguinte eu saio cedo. Faz um ano que eu não subo no quarto pavimento. Eu falei, você tem que aproveitar mais a sua casa. Você tem que ter, então pegue o quarto pavimento. O que é o quarto pavimento hoje? Mude o conceito dele. Para que se torne um chamativo para que essa necessidade de ir lá. Exatamente, faça uma academia lá em cima, faça alguma coisa para você, uma musculação, né, para tua esposa, ou transforma aquilo num outro ambiente, mude para que chame você quando você chega em casa, vou chegar mais cedo que eu quero participar, quero ver. Tá? Fazia um ano que ele não subia no quarto pavimento, não tinha o porquê ele ir lá. Né? Então tem essas coisas todas que as pessoas começam a pensar agora, né? Começa a pensar agora. E que a gente realmente consiga modificar, né, Ney? Para que a gente consiga, acho que quando nós estamos em paz com a nossa casa, que é o nosso refúgio, nós conseguimos ser cada vez mais felizes, né? As pessoas se tornam mais caseiras depois, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Bem, quero te agradecer por mais esse bate-papo nosso aqui hoje. Convidar quem está nos acompanhando, toda quarta-feira, às 16 horas, eu e o Ney estaremos aqui em um bate-papo, respondendo as perguntas enviadas por vocês via direct, né, via mensagem do Instagram. Então, se você tem alguma dúvida a respeito da tua obra, a respeito de uma possível construção que você queira vir a fazer, algum imóvel que você queira comprar, deixe as suas dúvidas aqui pra gente, que na quarta-feira que vem nós voltamos, né, Ney? Para que você responda as dúvidas dos nossos seguidores. Legal, legal. É sempre bom estar participando aqui. A gente está à disposição para todos aí, para futuras consultas. E se o pessoal tiver dúvida, consulta o Instagram da construtora. Tem os nossos contatos lá também que pode ligar e bater papo com a gente com relação a qualquer sistema construtivo. Dúvidas sem compromisso nenhum. A gente está aí para ajudar todo mundo. E até quarta-feira que vem. É muito bom esse papo, é gostoso, é divertido. Estamos à disposição de todos aí. Obrigado, Melissa. Até quarta-feira que vem. Até. Pessoal que nos acompanhou, obrigada. Esperamos vocês na quarta que vem, às 16 horas. Até lá, uma ótima tarde para todo mundo e uma boa semana.